E aí, galera? Tudo certo? Bom, eu falei, né, gravei um vídeo agora no Instagram que eu ia entrar aqui no YouTube para falar a respeito do rebaixamento do Criciúma. Por que que o Criciúma rebaixou, né? Lógico que cada um tem uma teoria a respeito do rebaixamento, mas eu posso falar de cadeira porque eu acompanhei muito bem o que aconteceu no Criciúma, a transformação que aconteceu, a maneira das pessoas pensar, principalmente do presidente do Criciúma, que acho que foi o grande responsável pela queda do Criciúma. O grande responsável pela queda do Criciúma foi o presidente Vilmar. Ele foi o grande responsável, porque ele assumiu o clube com a maneira dele, né, muito humilde quando assumiu, muito humilde. Inclusive, eu fui um dos que incentivei ele a aceitar o cargo, a ser presidente, e ele, para mim, relutou algumas vezes, e depois aceitou, né, humildemente. Só que essa humildade, ela simplesmente ela acabou, né? Acabou. A mosca branca, picou o presidente e ele, de humilde, ele passou a arrogante, prepotente. E a arrogância e a prepotência, ela leva ao insucesso, né? Isso aí todo mundo sabe, né? A gente não precisa aqui, eu não preciso dizer para vocês isso, porque vocês sabem, a humildade ela não faz mal para ninguém, entendeu? Tu não precisa querer achar que tu é o bom, que tu é o taura, que tu é o cara. Não, não, tu não precisa fazer isso. E, infelizmente, o presidente ele assumiu esse papel de prepotente, papel de arrogante, né? Ele não foi o presidente do Criciúma, ele foi o dono do Criciúma. E o Criciúma não precisa de dono, o Criciúma precisa de presidente, né? E ele quis ser o dono do Criciúma. E foi, né? Quis ser não, e foi. Porque todas as ações, as atitudes, os mandos foram todos por parte do presidente. Ele assumiu esse papel, entendeu? As decisões fundamentais, decisões importantes, foram todas dele. E ele não admite e não admitiu de ninguém que contrariasse o que ele pensa. Então, isso leva à ruína, leva ao insucesso, está na cara. Porque, vamos lá, ele pegou e bancou a comissão técnica. Tudo bem, eu acho até, eu sinceramente, eu sei que tem gente que não concorda, mas eu acho que o Tencati, ele tem os seus méritos. Ele tem. O Tencati é um cara vencedor aqui no Criciúma. Eu não sei, eu tenho que olhar mais a fundo, mas eu acho que o Tencati é o técnico mais vencedor do Criciúma. Vencedor, né? Longevidade e alguns Gonzaga Milholi, mas vencedor eu acho que é o Tencati. Mas o Tencati, ele não tem experiência de Série A, não tinha. E ele foi bancado. Beleza, tudo bem. Eu acho que eu manteria o Tencati também. Mas o Tencati errou quando ele não pediu reforços. Ele resolveu se jogar nas cordas para não criar um atrito com o presidente. Então ele aceitou tudo que vinha da presidência. E ele não pediu. Ele se omitiu. Ele se omitiu, essa é a verdade. Porque em momento nenhum o Tencati bateu na mesa e falou, porra, eu preciso de jogador. Não, nunca falou isso. Entendeu? O Criciúma nunca usou janela de contratação. Essa última janela, assim que o Juliano Camargo chegou aqui, foi uma piada. Né? Uma piada. Os caras que vieram para cá, uma que vieram para cá de concorrentes. Né? Os caras que mandaram para cá são os mesmos adversários do Criciúma. Se eles mandaram o jogador para cá é porque não interessava para eles. E o Criciúma pegou por pegar só para dar uma satisfação. Porque quem que o Criciúma usou nessa janela?
Dudu, né? Que não consegue jogar 90 minutos, mas foi o jogador que mais jogou. O resto da janela, cadê? Então o Criciúma não usou janela nenhuma. E o presidente, né, bateu o pé que não ia contratar, que eu não vou endividar o clube, que eu não vou isso, que eu não vou aquilo, que eu não vou aquele outro, porque olha só, cara, se eu sair, o clube vai vender rifa. Cara, pelo amor de Deus, essa história de vender rifa era lá atrás, no tempo do EPA. Essa história de vender rifa, isso aí aconteceu em 2008, 2009. Nós estamos em 2024. O Criciúma não vai vender rifa. E se tiver que vender, qual é o problema? Olha o que o Corinthians está fazendo agora. O Corinthians, um dos maiores times do futebol brasileiro, abriu um Pix para pagar a arena lá, a Arena Corinthians. E os caras estão ganhando dinheiro, o torcedor está bancando isso. Então, se tu precisa, qual é o problema de pedir ajuda? Não tem problema nenhum. Ah, não, mas o Criciúma, se eu sair, vai vender rifa. Grandes coisas. Grandes coisas. Qual é o problema? Agora, o grande problema, o que aconteceu na realidade com a presidência do clube, foi o fato de achar que eu sou o maioral, eu sou o bambambam, eu faço, eu aconteço. A arrogância foi tanta que só se ouvia falar em Real Madrid, Barcelona, entendeu? Era só esse o papo que surgia. O Criciúma saiu na cabeça do presidente para patamares estratosféricos, assim. Cara, que isso, cara? É pé no chão. O Criciúma é de uma cidade do interior de Santa Catarina. Tá bem organizado? Claro que tá. Mas pé no chão. E foi exatamente isso que rebaixou o clube. Porque o presidente, ele foi picado pela mosca branca e achou que ele era... Se conversasse com o presidente, o papo dele era o seguinte: não, conversei com a Leila, conversei com o John Testor, conversei com não sei o quê, conversei com não sei o quê. E aqui, o nosso chão, não precisava dar satisfação para ninguém. Então foi isso que rebaixou o Criciúma. A arrogância, a prepotência do presidente. Certo? Ele se perdeu completamente. E aí é o seguinte, aí ele começou a arrumar briga com a imprensa. Porque quem fazia crítica não prestava. Como é o meu caso. Eu faço críticas quando eu acho que eu tenho que criticar e faço elogios quando eu acho que eu tenho que elogiar. Só que os meus elogios não valem. A minha crítica vale. Então eu fui boicotado pelo presidente. Eu fui boicotado. O presidente pediu a minha cabeça no meu emprego. Já tinha pedido quando eu estava no Eldorado. Quando eu estava no Eldorado, ele já tinha pedido para me demitir. E agora, na Cidade em Dia, ele pediu de novo para me demitir. Porque eu estou na Cidade em Dia, 89.1. Quem quiser me acompanhar, quem não me acompanha, vai lá. E ele foi pedir a minha demissão. Cara, nós estamos vivendo ainda nesse mundo dos todos os poderosos pedir emprego das pessoas que dizem alguma coisa contra ou que não concordam. E foi o que aconteceu. Então, o presidente, o Vilmar, ele não dá entrevista para a Cidade em Dia, ele não conversa com a Cidade em Dia, ele proibiu os funcionários do Criciúma de falar com a Cidade em Dia por causa de crítica. Aonde é que tu vai chegar nesse ponto? Em lugar nenhum. Tu vai chegar ao insucesso. Tu vai chegar ao que aconteceu, ao rebaixamento. E aí sabe o que aconteceu? Renúncia. Renúncia. Isso foi a maior covardia que eu vi dos últimos tempos. Tu renunciar, um presidente renunciar antes do campeonato terminar. Que isso, cara? Quer renunciar? Renuncia, ótimo, beleza. Nós temos que respeitar. Não quero mais, deu para mim, pronto. Agora, espera o campeonato terminar, meu. Espera o campeonato terminar. Não, vou renunciar. Cara,
Tudo bem, os motivos a gente já sabe, já falei sobre isso, e os motivos eles são reais sim, mas espera o campeonato terminar. Não pula do barco antes. Não deixa o barco à deriva. Tu não é líder? Então faz o teu papel de líder. E, infelizmente, esse acúmulo de erros, né, o Criciúma pecou muito na parte física, porque outro erro lamentável que o Criciúma, que o Vilmar cometeu, foi manter uma comissão, um departamento físico sem experiência. Sem experiência, e nós vimos nos últimos jogos o time se arrastou, literalmente, por falta de experiência. Não é que o preparador físico seja ruim, não, não é isso. É que ele não tem experiência. O primeiro time que ele foi o preparador físico foi o Criciúma. Entendeu? Então é por isso, não vai. Então esse acúmulo de erros, eles culminaram com o rebaixamento do Criciúma. Infelizmente, é uma pena. Agora, galera, para encerrar, fica aqui uma lição, né? Que eu não preciso nem falar, imagina. Arrogância e prepotência leva à ruína. Tá bom? Um abraço, tamo junto.